Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos falar hoje sobre razão entre segmentos de reta. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que se você ainda tem dúvida sobre as definições de reta, semi-reta, segmento de reta, tem que buscar fazer uma revisão, né? Relembrar esses conceitos, porque são muito importantes nesse estudo que nós vamos fazer agora de geometria. Razão entre segmentos de reta. Tem que lembrar que razão sempre é uma divisão, né? Sempre é uma fração. Então, é quando você faz a relação entre duas grandezas, né? A razão. Entre os segmentos de reta, na realidade, a gente vai estar falando sobre a razão entre as medidas desses segmentos de reta. Então, nós temos aqui em cima vários segmentos com suas respectivas medidas e a gente quer saber qual que é a razão entre, por exemplo, o segmento AB e o segmento CD. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente dividir o tamanho, né, a medida do segmento AB pela medida do segmento CD. Então, é a medida de AB, 3 centímetros, dividido pela medida de CD, 2 centímetros. Então, a razão entre AB e CD seria 3 sobre 2. Pode deixar em fração, que é o mais comum de acontecer, ou pode também colocar em decimal, né? 3 dividido por 2, 1,5. Quer dizer o quê? Que o segmento AB é 1 vez e meia o tamanho do segmento CD. Eu posso calcular também o contrário, né? A razão entre CD e AB. Ou seja, quantas vezes o segmento CD representa em comparação com o segmento AB. Claro que como CD é menor, né? A razão então entre CD e AB, que a gente denota, né? CD dividido por AB, né? Lembrando que aqui a gente está falando de medidas, né? Então seria 2 centímetros dividido para 3 centímetros, 2 terços. Ou seja, o segmento CD representa 2 terços do segmento AB. E eu posso fazer isso com qualquer outro segmento que eu tiver, né? Se eu quiser comparar, por exemplo, o segmento EF com o segmento GH, como é que ficaria? Por exemplo, a razão entre EF e GH é 4 por 1. Ou seja, o segmento EF representa 4 vezes o segmento GH. Se eu quiser fazer o contrário, o GH em relação a AB, GH sobre AB, 1 para 3, 1 terço. Significa que o segmento GH tem 1 terço do tamanho do segmento AB. Então, a razão entre segmentos é muito importante porque a gente vai trabalhar com segmentos proporcionais e a gente vai utilizar muito esse conceito de razão. Por enquanto é só. Até logo. Um abraço.